Olá, cursista! Estamos no segundo vídeo aula dessa competência 3 e hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da visualização das faces de qualquer peça, qualquer objeto, quando desenhado em isometria. Uma coisa que eu gostaria de falar antes com vocês é esclarecer um pouco a diferença entre isometria e desenho isométrico. Como a gente vai trabalhar com o desenho isométrico, aí você pode acompanhar aqui na tela junto comigo. A isometria, ela tem um trabalho um pouco diferenciado, porque a isometria ela tem um fator de deformação em cada face, em cada eixo, de largura, altura e profundidade, eu teria uma deformação de 0,816, que exatamente isso não interessa para a gente trabalhar com isso aqui. Então, a gente vai trabalhar como se não houvesse nenhuma deformação, como se o K, a exemplo da cavaleira, fosse 1 para todos os eixos, largura, altura e profundidade. Então, de acordo com essa diferenciação, aqui a gente pode acompanhar claramente a diferença entre a mesma peça desenhada em isometria real, com a deformação em cada eixo, e a isometria desenhada em desenho isométrico, que é o que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Então, a peça amarelinha, a laranja, é a peça desenhada em isometria. Você pode ver que a mesma peça desenhada em desenho isométrico, ela fica um pouco maior. Por quê? Porque ela não teve a deformação, como se não tivesse deformação em nenhum eixo, como se o K fosse 1. Como a gente viu na videoaula passada, e você viu no caderno, na isometria a gente tem os eixos em posição fixa e dessa forma, na verdade, deixa eu esclarecer uma coisa antes com vocês. Na verdade, o eixo de largura e o eixo de profundidade, você pode encontrar na literatura uma variação disso. A própria ABNT, ela não é clara com relação a onde fica o eixo da largura e onde fica o eixo da profundidade. Então, horas a gente vê dessa forma e horas a gente vê invertido. Aqui nessa disciplina, eu vou trabalhar sempre com a largura à minha direita e a profundidade sempre à minha esquerda. Dessa forma, o cubo desenhado em isometria na posição básica, a posição mais usada, ficaria a face frontal aqui, a face lateral direita aqui e a face superior aqui. Por quê? Porque se aqui eu tenho o eixo da largura, isso é largura, isso é largura, isso é largura. Se aqui eu tenho o eixo da profundidade, aqui eu tenho aresta de profundidade, aresta de profundidade e aresta de profundidade. E por último, se aqui eu tenho o eixo das alturas, aqui eu tenho altura, aqui eu tenho altura e aqui eu tenho altura. Então, essa seria a posição básica de leitura e é a posição que a gente vai usar nessa disciplina. A gente vai estabelecer que a largura fica na minha direita e a profundidade fica na minha esquerda. Voltando aqui na tela do computador, a gente pode acompanhar uma peça, na verdade um dado, desenhado em isometria. E a gente pode ver claramente aqui a face frontal, que tem o número 2, a face lateral direita, paralela ao eixo das profundidades, que contém o número 3, e a face superior com o número 1.